Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite de reflexão, aqueles que nos acompanham pela internet, que a paz do Cristo possa aqui se fazer presente. Falar de Jesus é sempre desafiador. É desafiador porque o indivíduo consciente, talvez não seja o meu caso, estamos no despertar da consciência, quando se dá conta deste amor que não foi amado, deste amor que veio para uma situação ainda tão diminuta, comparando-se aos mundos celestes que o próprio Cristo nos mencionou que um dia estaríamos habitando, mais alto. Falar de Jesus é desafiador. Estou repetindo. Perdão. É preciso repetir, falar de Jesus mais de uma vez, porque nós temos talvez escutado a respeito deste homem por mais de 2000 anos. E com as mesmas situações recorrentes, mesmo aqueles que nos dizemos cristãos, não conseguimos introjetar a verdadeira significação do seu Evangelho, da Boa Nova, das mensagens que ele nos trouxe. Os nossos corações ainda continuam aflitos e mesmo diante de todo o conhecimento, das pesquisas, da literatura que se mostra disponível para aqueles exegetas que mergulham nas letras sagradas, tentando retirar as questões mais comezinhas e tentando, de uma certa forma, mergulhar no pensamento de Jesus, todos estes ainda não conseguiram alcançar a grandeza, a beleza com que o Mestre nos tem apresentado desde dos primeiros minutos enquanto aqui na Terra. Não foi diferente com o povo de Israel. Nos tempos recuados, bem antes de Jesus, nós vamos vendo nas mensagens dos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, um Messias que nos trazia a doçura, a humildade, mas da mesma forma, com os conflitos que ainda nos dias atuais apresentamos, o Messias de Davi estaria chegando, segundo as próprias concepções do povo de Israel, montado num cavalo, com uma espada, para que a dignidade beligerante e presunçosa pudesse fazer jus àquele povo monoteísta que já acreditava em um único Deus. Os tempos se passaram, os anos foram aqueles que nos convidaram às dores as mais diversas, e a notícia daquele homem que iria nascer espalhou-se pelo mundo naqueles tempos de 2000 anos atrás. É interessante como ele chega, porque bem diferente das concepções que muitos que ali se encontravam, ainda com as concepções de Davi, do Messias de Davi, bem distantes das concepções de Isaías, o Messias da humildade, da doçura, do serviço, ele vem e nasce numa pequena gruta de calcário, ali diante de alguns animais, anônimo, ali fugindo de um recenseamento. José e Maria encontram-se ali para que aquelas crianças, porque a mensagem do Messias já estava sendo de uma certa forma espalhada por aquelas terras, e para que não houvesse competição, vamos ver todos os massacres que ali foram feitos. Nasce Jesus. Nos primeiros anos da sua vida, logo na juventude, vamos ver na obra Boa Nova, no capítulo 2, uma conversa. Jesus e o precursor eram duas primas, Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista, o precursor.
E elas comentavam a respeito daqueles 2 meninos. Não entendo, meu filho. Isso Maria mencionando a Isabel, porque ele fala de coisas que me deixam realmente impactada. Uma vez questionando este menino que tinha poucos anos de vida, e eu perguntava, onde você está? E eu pegava muitas vezes olhando os riachos, os pássaros, tendo como se fosse uma conversa com algo invisível. E eu perguntava, meu filho, você precisa vir aqui para casa. E questionava algumas questões com Jesus. E ele me respondia assim, segundo o capítulo 2 do Boa Nova, mãe, você não sabe que eu estou com Deus e Deus está comigo? Eu imagino nos dias de hoje, a mãe ia falar, esse menino está com problema. Mas a gente não tem ideia da grandeza daquele homem. Já nos primeiros anos de vida, conversando com João, que mais tarde seria o Batista, filho de Isabel, trazendo concepções que muito nos escapam. A notícia espalhou, porque logo no começo, ele, com 30 anos, começou as suas pregações. E é interessante como é que tudo começa. Logo no primeiro capítulo do livro Boa Nova, e Humberto de Campos, espírito, vai nos falar que, talvez com a mesma concepção que os antigos judeus possuíam, de que seria um casamento com toda a humanidade, e o Messias de Moisés, o Messias de Isaías, o Messias de Jeremias, imaginavam que quando ele viesse, todos o conheceriam, seria a paz, seria a fraternidade, seria o Olam Rabá, um termo muito hebraico de que toda a humanidade passaria a pertencer a um reino de muita prosperidade. Mas mesmo esta prosperidade concebida por aqueles primeiros que ansiavam por este Messias, não entenderam exatamente a concepção desta boa nova, de uma mensagem de serviço, não a da espada, a da cruz, não a da prepotência, da arrogância, do serviço. Tudo isso era ainda muito confuso, porque nós ainda somos muito confusos, mesmo 2000 anos depois. Vem Jesus, e como havíamos mencionado, ali no primeiro capítulo, Humberto de Campos traz como se fosse uma espécie de um casamento. Como é que era esse casamento, nas palavras de Humberto de Campos? E fazendo uma correlação com o pensamento que aqueles primeiros judeus, aqueles pertenciam àqueles povos já monoteístas. Um casamento, o noivo estaria vindo para casar-se com toda a humanidade. O noivo Jesus. A humanidade somos todos nós. Não é à toa que o primeiro milagre, a primeira situação que mostra Jesus com poderes, possibilidades, grandeza, é numa boda, onde ele transforma a água em vinho. Nesta situação que parece criar algum tipo de correlação com a fala de Humberto de Campos, mas também com os antigos escritos daqueles 3 primeiros profetas do Velho Testamento. Jesus trouxe algo que nos escapa à concepção e à percepção. É interessante isso, porque mesmo nos dias de hoje, com as mais diversas teologias, teologia da prosperidade, onde você dá alguma coisa, você recebe em grande quantidade. Veja como nós somos ainda aqueles mesmos do passado. Quando fazemos alguma coisa em prol do mundo espiritual ou do próximo, nunca fazemos de coração, sem nenhum tipo de pensamento oculto. Temos a intenção de receber muita coisa em retribuição. Um dos livros mais belos que já tivemos conhecimento, mostra no livro Confissões de Santo Agostinho, século IV, século V, e ele traz uma das suas confissões
naqueles primeiros momentos da sua vida, ainda de uma forma muito pregressa, muito ligada às questões materiais, mas despertado por sua mãe, Mônica, ele vai nos trazer uma das frases que talvez nos encaixe perfeitamente até nos dias de hoje. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousarmos em Ti, Deus. E essa inquietude ainda faz parte dos dias atuais. E naqueles tempos, mais ainda. As situações foram se espalhando, os milagres acontecendo. Jesus nos traz as lições da brandura, da doçura. Mas mesmo aqueles que estavam seguindo Jesus queriam que a coisa fosse um pouquinho mais apressada. Quem não se lembra de Judas, querendo que Jesus achava-o muito brando, muito paradão. Então ele começou a tentar fazer algum tipo de... mexer alguns pauzinhos aqui nas questões políticas. Nós vamos vendo Tiago e João, 2 irmãos, capítulo 4 do livro Boa Nova, a família de Zebedeu, pai de João e de Tiago. E aí Jesus vai ter com esta família, conversa, mas logo sua mãe, querendo arranjar um bom empreguinho para os seus filhos, Jesus, Tiago e João, neste novo reino que você está criando, bota um à direita e bota outro à esquerda. Veja como é que mesmo aqueles não conseguiram perceber a mensagem que Jesus havia trazido. Que boa notícia seria essa? Que boa nova seria essa? Aos poucos, tudo aquilo ganha uma expressão muito avantajada. E mesmo nos últimos dias da sua vida, entrando em Jerusalém, ele é ovacionado num pequeno burrinho. Ali era a festa dos pães ázimos e aquelas folhas, uma grande reverência para aquele homem. E aqueles que haviam escutado que ele estava anunciando um reino de amor, um reino de Deus, começavam a conversar com os apóstolos. E aí, quando é que ele vai anunciar esse reino? Olha, ele marcou uma reunião para hoje à noite. E hoje à noite talvez ele vá dizer quais serão os próximos planos para este nosso reino, novo reino de Deus. Imaginava um reino de prepotência, de supremacia, até porque o Império Romano ganhava ali uma força muito grande, as questões dos impostos, tantas situações. É hoje a reunião que ele marcou, todos nós já conhecemos. É a última ceia. Ali na última ceia, ele lava os pés de Pedro. Pedro se sente ofendido como se fosse, como assim? Ele traz as mensagens para que, numa proposta de despertar da nossa consciência, ainda muito obscurecida pelas questões do orgulho, do egoísmo, não entendemos. Ali ele divide o pão, menciona determinadas situações, traz o futuro que iria ocorrer e todos nós sabemos, pouco tempo depois, no dia seguinte, a crucificação. Escolheram Barrabás para que fosse libertado e aquele homem que não tinha nenhum pecado, nenhum equívoco, é posto na cruz. Nenhum de nós compreendeu aquilo. Nenhum de nós, naquele primeiro momento, passou a entender que a proposta não era de prevalência da força como muitos de nós ainda imaginávamos. Houve uma mensagem na reunião mediúnica lá em Belém, para a turma de Belém. Cadê a turma de Belém? A turma de Belém já levou a Graça, que fez o comentário. No Jardim das Oliveiras. E é interessante que o Espírito se manifesta e faz um questionamento a respeito de Jesus. Aquele fraco foi crucificado. Esse homem não vale nada, porque ele poderia ter se saído bem. Ele poderia ter acabado com todos. Nós conhecíamos o poder dele. E ele se mostrou ali fraco, incompetente de livrar-se daquela cruz infamante. Nós sabíamos que ele podia. Então veja que o Espírito tinha conhecimento do poder
E mesmo 2000 anos depois, numa reunião mediúnica, onde ele traz essas questões, não conseguiu abarcar o que Jesus tinha de mensagem por detrás de toda aquela situação. A humildade. Alguns até pensam, meu Deus, Jesus amarelou. Quem é que não sabe essa expressão? Né? Jesus não estava muito bem, porque ele vai, num determinado momento, fala, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Ele mencionava o Salmo 22, que começa com um lamento, mostrando a fragilidade humana, mas quem lê todo o Salmo vai perceber que no final ele traz o quê? A alma que se eleva diante de toda a iniquidade, diante de toda a loucura, passando pelos sofrimentos que devemos passar, a alma se eleva. E era conhecido do povo israelense, do povo judeu, de quando mencionávamos logo o começo do salmo, de algum salmo, ali estaríamos mencionando todo o salmo por completo. É interessante porque João registra isso. O nosso João Evangelista, o único apóstolo que estava ali cara a cara, olhando junto com Maria, sua mãe, e diante daquele sofrimento, percebe todas essas questões. E os outros apóstolos, cada um para um lado, e alguns escondidos, com medo de serem reconhecidos. E aí a gente percebe. Veja como é desafiador até bater no peito e falar, eu sou cristão, eu sou espírita cristão. É desafiador. Isso não é um título que vai nos colocar numa posição de supremacia, como nós, muitas vezes, e naqueles tempos, pensávamos numa posição de supremacia, destacando-se, talvez, de outros, dos gentios, de tanta gente. A gente passa a perceber que ser cristão e trazer a boa nova para as nossas vidas é abdicar de muita coisa. Mas como de muita coisa? De orgulho, de prepotência, das vaidades que ainda fazem parte da nossa forma de nos conduzirmos. Quando Jesus nos traz as lições das bem-aventuranças, ele começa logo no começo, falando de humildade, como se fosse o primeiro degrau para que a gente pudesse, aos poucos, angariar as outras, mostrando que há sempre um espírito de sequência para que no final de todas elas nós pudéssemos alcançar a pureza do coração. No nosso estudo antes da nossa palestra, mencionávamos a respeito dos inimigos. Desafiador perdoar aos inimigos. Extremamente desafiador. Porque, e muitos de nós imaginamos, não, eu não tenho inimigos, pelo menos nesta vida. Sem dúvida, graças a Deus, alguns não conseguimos perceber, mas existe uma cota de dores que são, e de situações desafiadoras que nos são ofertadas na atual existência, para que o fardo que conseguimos carregar nesta atual existência, nós consigamos dar conta desta administração, como diz o nosso Emmanuel. E aos poucos, e a doutrina espírita nos desvela isso, nos abre as portas, aos poucos, esta situação desafiadora de vencer-se, porque no mundo nós teríamos aflições e continuamos tendo, elas pudessem, mesmo assim, encontrar bom ânimo dentro de nós e ganhando um pouco mais de consciência para vivermos mais felizes. Jesus é, sem dúvida, uma figura enigmática, emblemática e é desafiadora. Embora a gente fale muito dele, a gente sabe muitas passagens, quando eu falo a gente, todos vocês, muitas passagens de memória, situações que a gente, às vezes, numa palestra, num grupo de estudos, a gente fala e o povo, nossa, é um santo, papagaio, nada de santo. A memória, o intelecto vem primeiro para que as questões morais possam ser despertadas aos poucos. E essa boa notícia que Jesus nos traz, nos falando de, tem coragem. Sim, você será desafiado, você será colocado em situações que te
desafiam, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele, e de uma certa forma nos convidando a vencermos este nosso mundo íntimo, que ainda está de uma certa forma em ebulição. Eu me lembro, eu tinha 23 anos, o Marquinhos uma vez fez uma palestra e falou de algumas situações dele que eu achei muito interessante. Elogiei bastante, que a palestra dele foi muito sensível e trouxe um pouco da vida dele. E eu me lembro, tinha 23 anos, estava formado, era um engenheiro, e ia me deslocar para uma região agreste de Pernambuco. Tinha sido contratado por uma pequena empreiteira que fazia obras subaquáticas, debaixo do rio. E eu ali, meu Deus, vou mergulhar, vou fazer todos os cálculos, né? Aquelas coisas de juventude, né? E logo contratado, pegamos o avião e toda a equipe indo para dentro do Rio São Francisco, e os mergulhadores, e a gente fazendo todos aqueles projetos todos. Eu me sentia assim, a última Coca-Cola do deserto. E ali era deserto mesmo, que era uma caatinga, né? Aos pernambucanos, a nossa Karina aqui, entendeu? Ali, sem dúvida, era bem ali, fronteira ali com a barragem de Sobradinho, na Bahia, e o outro lado, Pernambuco. E trabalhei ali mais ou menos, fiquei ali mais ou menos morando ali por 1 ano e meio, 2 anos, direto ali. Conheci muita gente, não era espírita, tinha algum conhecimento evangélico e tudo. O tempo passou, a obra terminou e voltamos para o Rio de Janeiro. E ali ficava baseado naquela pequena empresa que hoje não existe mais, ali em Botafogo. E o tempo passou e num determinado momento o dono da empresa teve grande dificuldade, uma grande dificuldade financeira. As faturas não eram pagas, a situação estava realmente periclitante. E ele, de uma certa forma, com um pires na mão, começou a pedir emprestado alguns recursos. E eu fui um dos que ele pediu o dinheiro. E eu achei aquele estranho, falei assim, meu Deus, eu sou o funcionário, ele era muito rico, pelo menos para os conceitos que eu tinha. Isso não está fazendo sentido. Mas eu tinha participado da obra, eu conhecia toda a estrutura. Era uma empresa que eu tinha muito carinho. Foi a minha primeira empresa quando eu comecei a trabalhar como engenheiro mecânico. E eu falei, meu Deus, gente, todas as minhas economias colocamos ali, toma, meu amigo, depois o senhor me paga quando a fatura for ressarcida e tudo, aquelas coisas todas. Passa 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos. Ele me despediu porque não tinha dinheiro nem para pagar os salários. E aquilo me deu uma dor muito grande. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Esse homem que tinha cavalos no jockey, tinha um monte de coisa. Eu aqui, o Zé Colmeia, meu Deus do céu, mas como é que pode isso? Aquilo me causou um grande impacto. Um grande impacto. Me lembro, nem estava aqui na América, nem pensava em vir para os Estados Unidos. Estava na minha casa, minha mãe chega e conversa comigo. O que te aflige, Marcelo? Ah, mãe. Aí eu contei a história que ela já sabia de cor. E aí trouxe aqueles detalhes todos. E ela percebeu, você está com o coração muito aflito. E eu estava mesmo. Era uma mistura de indignação, raiva, seja lá o que for. Uma salada de frutas dentro de mim. Porque ele era o homem poderoso do ponto de vista financeiro e eu era simplesmente um dos engenheiros que ali estava junto e tentando decodificar aquele sentimento sem muito bem saber para que direção ir. E ela me diz uma das falas mais enigmáticas e tão impactantes que mudou a minha vida, mudou mesmo. Meu filho, Celo, ela me chama de Celo. Vocês também podem me chamar de Celo. Você não gosta tanto de Jesus? Eu fazia cruzinha quando era pequeno, né? É o padre do passado, né? Você não gosta tanto de Jesus? Você às vezes já te vi falando de boa nova? Cadê a boa nova dentro do teu coração? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos são devedores.
Mas aquilo não foi falado de uma forma assim mecânica. Saiu com o sentimento de uma mãe que quer resgatar o seu filho de uma condição de miserabilidade, que talvez já se encontrava por algum tempo e até novelos obsessivos começavam ali a caminhar e estabelecer algum tipo de conexão. Como diz a Bíblia, fazia ninho na minha cabeça. Ela disse aquilo, me abraçou, eu chorei muito. Eu falei assim, se liberta, Marcelo. Dinheiro a gente ganha, a gente perde. Se liberta. Lembra de Jesus. E me deu um abraço. Ali, parece que ela tirou com a mão. Lógico que parece, Marcelo, mas isso não acontece com todo mundo. É verdade. Cada um tem um tempo de maturação para que aquele momento aconteça. Mas naquele momento e a dor e todo o processo reflexivo que eu passei, maturando uma dor que sem dúvida tinha um significado dentro da minha alma, para que mais uma vez eu pudesse recordar-me daquele homem chamado Jesus, que muitas vezes me peguei falando, talvez da boca para fora, não daqui do sentimento. E eu me senti ali, verdadeiramente liberto. Pouco tempo depois, me dão o Livro dos Espíritos. E aí o resto da história, talvez vocês já saibam. Nós aqui outra vez. Viemos para os Estados Unidos e a vida tomou outro tipo de rumo. É interessante como é que Jesus atua nas nossas vidas. E cada um de nós tem um tempo. Tem um tempo que precisa passar pelas dores, pelas situações provacionais, pelos exames que precisam ser feitos intimamente. De uma certa forma, é uma certa fermentação íntima para que a gente possa mudar o eixo e ajustar o leme da nossa própria vida para que este homem possa se fazer presente. Mais tarde, muitos anos depois, eu estava no escritório de uma empresa que agora não tenho mais, vendemos aqui nos Estados Unidos. Me liga o mesmo dono da empresa, anos depois, e eu não havia falado com ele. Ele achou o meu telefone porque tinha ligado para os meus pais e ali compartilharam o telefone. Eu atendi, levei um susto. Olá, como vai? Aí eu falei, olá, eu queria falar com você. E ele me trouxe em lágrimas o pedido de perdão. Vi que era sincero. Ele estava absolutamente quebrado. Não tinha um centavo. Talvez nem para comer. Aquele homem prepotente, orgulhoso, com todas as possibilidades do mundo, agora se encontrava praticamente numa situação de mendicância. E aí me disse, você me perdoa? Eu falei, perdoo. E perdoei mesmo. Ele disse uma frase que nunca mais eu esqueci. E ele não tinha nenhuma veia religiosa. Se não fosse o Espiritismo, eu teria me matado. Eu levei um impacto. E eu falei, meu Deus, se não fosse Jesus, eu teria me matado. E contou toda a sua história. E eu percebi que esse homem de Nazaré, ele não violenta as consciências. Ele aguarda o momento certo para que esta boa nova, esta boa notícia, batendo a nossa porta, possa esperar que nós o recebamos, que nós abramos a porta e o convidemos para estar dentro dos nossos corações. Sem dúvida, há muita coisa a aprender. Sem dúvida, seremos desafiados em diversas outras circunstâncias. Mas nunca, depois destes eventos, e eu nunca falei isso talvez para vocês, conversei com poucas pessoas, só minha mãe, nem a Andréia sabe dessa história, agora ela está sabendo. Agora ela está sabendo. Mas ali foi o ponto de inflexão daquele gráfico que talvez da minha vida estava indo ladeira abaixo. E naquela fala
no tempo certo, no momento certo, de uma mãe que percebeu o sofrimento do filho, trouxe Jesus, aquele que nos resgata das nossas mais difíceis situações e nos coloca mais uma vez no caminho da felicidade. Como felicidade? Você continuava duro e sem o dinheiro, mas a felicidade é um estado de alma, independente do que ocorre lá fora. Aqui dentro eu sou feliz. Lá fora tem os problemas, tem as dificuldades, tem os desafios. Mas João 16:33, que vocês já sabem de cor, porque eu repito isso toda a palestra, com certeza vocês já decoraram. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim, Jesus, vós tenhas paz. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Naquele dia eu tinha vencido uma dor de mais de 2 anos. Naquele dia que minha mãe me abraçou e mencionou isto, eu mudei a chave. Virei uma outra pessoa, ainda com muita coisa para aprender. Mas percebi que saí de um buraco negro que estava posicionado e encontrei pelo menos o caminho de soerguimento da minha própria alma para que a doutrina espírita, no momento certo, pudesse me abrir as páginas e retirar o véu que me obscurecia toda a visão e nos apontasse o caminho para esta boa nova que é Jesus. Um determinado momento, e nós somos muito afeitos às questões das novidades. A gente fica aí, aparece alguma coisa no Instagram, no Facebook, seja lá o que for, nossa, uma mensagem nova de um médium que eu nunca ouvi falar. E a gente está sempre procurando novidade. Algumas pessoas falam, Marcelo, isso é verídico, isso aqui é mensagem maluca, complicada. E eu falo, gente, fica com o tradicional, fica com as coisas certas, os médiuns sólidos. A gente sempre quer novidade. Veja como é que a gente está sempre buscando alguma coisa lá fora, sem ir nos distanciando das questões daqui de dentro. Essa mesma pergunta foi feita para o Chico num determinado momento. Chico estava ali e o pessoal, muito afeito às questões de novidade, fala, Chico, o que tem de novo no mundo espiritual? O Chico, com aquela mineirice dele, fala, meu filho, de novo não tem nada. Tem o Evangelho e a Boa Nova. E isso sim são as coisas novas. Isso é o que ainda é novo para cada um de nós, porque nós ainda não introjetamos a Boa Nova, o Evangelho, este Jesus que não é um homem belicoso, beligerante, a mensagem de paz, de serviço, de solicitude, de amor, de fraternidade, ainda não foi compreendida por nenhum de nós. Digo na sua excelsitude, nós temos ainda pequenos glimpses, pequenas amostras disso ou daquilo ali. Vivemos ainda contando as caridades que fazemos ao longo da vida. Num determinado momento parei para pensar a respeito do que o que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Sim, não podemos ter ostentação, isso mostra ainda a vaidade, a nossa necessidade de mostrarmos, olha como somos caridosos. Mas há uma outra perspectiva a respeito desta mesma passagem. Quantos de nós aqui conseguem contar quantas caridades fizeram hoje no dia? Não precisam falar, não. Levantem a mão. Eu fiz 1, 2, 3. Hoje eu fiz uma, hoje eu falei isso, hoje eu fiz um abraço, eu dei um sorriso. A gente conta ainda. Vai chegar um momento, lá na frente, que a gente sequer vai contar quantas caridades fizemos. O que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz. E aí vão te perguntar, quantas caridades você fez? Não sei, porque eu vivo em estado de caridade. A minha vida é um hino de amor. A minha vida é um hino de solicitude e constantemente eu estou irradiando bondade, doçura, benevolência, indulgência e perdão. Assim era Jesus. Caminhando no meio da multidão, aquela mulher toca a barra e ele fala, alguém me tocou.
não havia necessidade sequer daquele homem direcionar o seu pensamento, porque naturalmente ele era a fonte inexaurível de amor, de doçura, de ternura. Jesus, e falar de Boa Nova, é falar do nosso futuro. Porque ele nos disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele já apontou o caminho. Ele já nos disse, esta é a vossa destinação. Então, segue este que vos fala. Estou dando uma palavra aqui de Jesus, como se ele estivesse aqui. De uma certa forma ele está, não só aqui, em outros templos, nas igrejas, em todos os lugares onde o amor é cultuado, onde o perdão é professado e posto em prática, onde a humanidade se congrega para falar de um tempo novo, de um momento diferenciado. Nós seremos desafiados, não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. A Bíblia já pediu que eu falasse isso aqui. Não vai dar para esperar, a gente vai ter desafios, né, Biga? Vamos ter desafios. O Yuri também falou, fala isso, Marcelo. As brincadeiras que eu faço no meio da palestra. Mas nós todos seremos desafiados. E a diferença vai ser não como nós reagimos, como nós agimos diante dos problemas que nos batem à porta. Porque eles irão chegar não como castigo de Deus, mas como provas necessárias para que a gente possa, pondo em prática a boa nova, nós consigamos verdadeiramente falar: eu me venci, eu sou cristão, eu sou um espírita cristão. No Velho Testamento, o homem batia à porta do reino de Deus. No Novo Testamento, o reino de Deus abre as portas a todo aquele que verdadeiramente quer buscar este reino. Quando Jesus fala o reino de Deus está próximo, muitos de nós imaginávamos uma data, um tempo, como aqueles quando percebem Jesus entrando no último dia, sendo recepcionado, e os apóstolos ainda muito imaturos. Hoje ele anunciou esta reunião, ele vai falar alguma coisa. Eu acho que ele vai anunciar a data do reino de Deus hoje. Mal sabia que era a última ceia. Então nós temos essas situações ainda. O reino de Deus está próximo para quem abre o seu coração e tem coragem de se vencer e estabelecer dentro da sua própria vida regras de conduta mais ajustadas com o dever. E quem faz e pratica o seu dever, como está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, numa mensagem de Lázaro, este que é o aguilhão da consciência é feliz. E só não é feliz aquele que se afasta das leis de Deus. Qual é a pergunta? 614, 615, se não me falha a memória. Só não é feliz aquele que se afasta das leis de Deus. E somos nós, de uma certa forma, nos afastando destas leis. E nós interpretamos essas leis como algo simplesmente escrito nas palavras, nas linhas. Viver a lei de Deus, viver Jesus, é seguir aqueles 2 mandamentos que compreendem toda a lei e os profetas. Ama a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a si mesmo. Não é à toa que no Livro dos Espíritos, quando traz as 10 leis morais, a primeira lei que Allan Kardec nos traz é a lei de adoração. Você fala, como assim? Se eu não tenho esta reverência, esse respeito, esta adoração pelo Pai, pelo Criador, mostrando até uma certa responsabilidade daquele que me deu a vida, todas as outras leis perdem o sentido. É preciso que tudo aconteça num espírito de construção paulatina. Não é à toa que as bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança, nos fala da humildade, os pobres de espírito, porque estes terão este reino dos céus, este reino que está sendo construído aos poucos. Esta boa nova sempre nos bateu à porta,
Sempre esteve com as portas abertas, melhor dizendo, para que a gente aos poucos pudesse, e hoje aqui, inseridos num contexto espírita, a gente possa se dar conta de que ninguém é coitadinho. Todos nós estamos inseridos em contextos das mais diversas situações para um aprendizado. Não há castigo por parte de Deus. Nunca houve, porque Deus é amor. Há situação de aprendizado. E é feliz aquele que, diante da prova, consegue entender e cambiar a pergunta, trocar a pergunta. Não é porque isso está acontecendo comigo. Qual a finalidade que isso ocorre na minha vida e qual a lição que está por detrás para que eu possa, crescendo com isso, possa me sentir mais feliz. Eu mencionei aqui no nosso estudo também, numa situação que ocorreu no domingo. Estou abrindo confessai-vos uns aos outros. Então, no domingo, eu falei aqui do grupo de estudos do Livro dos Espíritos, eu tive um mal-entendido com meu cunhado, que é um irmão que eu amo profundamente, a família é assim, mas a gente, mais guerreiro do que para santo, os dois cabeça dura, começaram a criar, eu querendo ganhar o meu ponto e trazer as minhas considerações, e ele também. E num telefonema, a gente se desentendeu feio. Eu falei, meu Deus, daqui a 2 horas eu tenho Evangelho no Lar, 9 horas. Terça-feira eu tenho palestra. A Boa Nova bate a minha porta, a porta dos outros, a porta do vizinho. Eu falei assim, como é que vai ser isso? Eu comecei a criar uma situação de muita complexidade dentro de mim. Porque eu falei assim, eu sou um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Juro que eu pensei isso. E estava dando uma corrida, fui correr, gente. Verdade. Eu fui dar uma corrida. Parece mentira, mas é verdade. A gente é tão sortudo porque nos primeiros 5 minutos cai uma chuva. Eu falei, tenho que voltar para casa. E eu com raiva, porque o telefonema foi, eu levei o telefonema e a briga foi, eu andando, correndo e a chuva caindo. Eu falei assim, aí, legal. Resumo da história, voltei para casa, não falei nada para a Andréia, agora ela vai saber. E não falei nada, vou falar, porque a Andréia está indo para Orlando hoje, ela tem um exame, uma tomografia, e o exame é feito lá, e vai estar na casa da minha irmã, do meu cunhado, e eu não quero que ela desperte nenhum tipo de sentimento de animosidade. Então fiz aquela cara de paisagem, né? Tá tudo bem? Paz e amor. E aí fiz aquela cara de paisagem, aquela coisa toda, mas aquilo ficou moendo dentro de mim. Eu falei assim, Jesus, me ajuda. Que hipócrita que eu sou. Comecei a lembrar. E peguei livro Boa Nova, todos os livros, comecei Evangelho, comecei a ler avidamente. Eu falo muito brincando, gente, para criar um pouco de humor, mas mostrando a nossa fragilidade ainda. Aos poucos aquilo foi se diluindo. E hoje pela manhã, eu pensei, vou mandar uma mensagem para ele, do fundo do coração, e falar assim, perdão pela minha arrogância, pela minha prepotência, você me perdoa? Imaginei mais ou menos como é que eu desenharia aquilo. Deu 5 minutos, ele me manda a mensagem, falando exatamente a mesma coisa. Significando dizer que estamos todos em sintonia. E quando a sinceridade dos nossos corações conecta-se com um mundo maior, e nós falamos disso aqui, estarmos antenados, o alto conspira a nosso favor. E as situações vão ocorrendo para que o perdão das ofensas, a benevolência, a indulgência, as nossas prepotências possam ser minimizadas para que toda esta beleza do Evangelho, a Boa Nova que sempre tem batido as nossas portas, possa se mostrar mais forte e mais alegre. Uma água refresca muito mais um pé cansado do que os açoites que nós recebemos ao longo da nossa vida. Então a gente vai percebendo, é Jesus constantemente nos convidando a sermos melhores, a perdoarmos, a sermos aqueles bons cristãos e fazendo tudo que está ao nosso alcance, um passo de cada vez, porque
o fardo que nos é concedido nesta atual existência, ele é, sem dúvida, capaz de ser carregado por cada um de nós. Então, coragem. A Boa Nova está aí, com as mensagens que o Espiritismo abre às questões relacionadas a estes encadeamentos das nossas existências, nos mostrando que não há nenhum injustiçado na vida e de que todos nós estamos aqui para aprender a amar um pouquinho mais. Muita paz a todos, perdão pelas brincadeiras e por esta jocosidade que eu trouxe aqui para vocês. Paz e bem a todos.